A próxima palestra da noite, intitulada Conservação e Manutenção Predial na Igreja Auxiliadora. Para falar conosco, o Rafael Delabari, que já está aqui na primeira fila nos esperando. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Unicamp, tem amplo conhecimento em execução de obras, já trabalhou em reforma dos fóruns de justiça no Rio Grande do Sul, recuperação de prédios históricos, gestão e execução de obras residenciais. Tem conhecimento avançado em sistemas de impermeabilização, planejamento de obras e é sócio proprietário da BR Construtora. Que prazer contar contigo essa noite. A palavra é tua. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a possibilidade de estar aqui falando sobre essa restauração que nós fizemos ali. Eu sou sócio proprietário da BR Construtora. Atualmente nós temos na cidade 12 projetos em andamento. E a Igreja Auxiliadora foi uma delas. Tem alguém para passar? Tá bom. Um suporte. Aqui para vocês verem mais ou menos o estado que está a igreja atualmente, né? Principalmente devido à falta de manutenção no telhado e também das sacadas laterais, né, que foi nosso foco na manutenção. Só para mostrar para vocês aqui, essas manchas escuras que tem ali em cima, decorrente da infiltração que tem em cima do telhado dos ábacos. Tá? Ali tinha muita camada de material orgânico ali acumulado, né, que foi um serviço de formiguinha para tirar ali, que deu bastante trabalho. Pode passar para nós aí. E a reforma da igreja ali, ela é feita em 3 etapas, né? A nossa primeira etapa, que é a mais importante, é a manutenção do telhado, né? E das tesouras metálicas e da estrutura de madeira. E a segunda etapa da nossa reforma ali é a impermeabilização dos terraços, né? E recuperação dos terraços ali. Pode falar. Eu estou escondido. Até uma coisa que eu ia falar, o meu intuito é mais até trocar uma ideia, conversar com todo mundo. Se quiserem me interromper durante a palestra, pode interromper, até porque pode ser que eu deixe passar alguma coisa. E como meu foco normalmente sempre é execução, então pode ter algum detalhe histórico, alguma coisa que eu cruze na reta e alguém tem alguma dúvida, eu não respondo. Tá? Um detalhe importante da nossa obra é que ela tinha um prazo de execução de 11 meses, né, e nós conseguimos finalizar em 9. A gente conseguiu fugir, principalmente o telhado ali, vocês vão ver, a gente conseguiu fugir das grandes chuvas, o que acabou não prejudicando a igreja. E pode passar. Tá. Antes também eu acabei não falando, a reforma da igreja é dividida em 3 partes. Né? Quem conseguiu a liberação foi o Jerônimo Bazerk, junto com a Thais Maciel, que fez o projeto da igreja ali. Né? Primeiramente é o que nós estamos executando ali, que é o principal para conseguir tratar a igreja, que é reformar o telhado e impermeabilizar as lajes. Tá? A segunda etapa vai ser a recuperação externa da igreja, porque digamos que 95% da infiltração que ocorre na igreja vem do telhado e das sacadas, 5% vem da fachada externa, e por último vai ser feita a recuperação interna da igreja, que vocês viram na primeira foto ali, que está bem feia, né? Então não adianta nada nós recuperarmos internamente, sem tratar todos os possíveis casos de infiltração, né? Então é botar dinheiro fora. Tá bom? Não pode deixar aí, pode voltar. É que eu não falei. Né? E quando a gente foi fazer o serviço ali, a gente começou a deparar quais são os desafios para fazer um serviço numa igreja que tem aproximadamente 800 metros quadrados de cobertura, né? Mais ou menos 20 metros de altura. Né? Qual que é o maior risco ali? É o trabalho em altura. Né? A gente tinha um problema grande ali de como subir no telhado, não correr riscos. Né? Aqui não é uma foto da internet, aqui é o nosso técnico de segurança mesmo, é o Rafael. Ele além de técnico de segurança, ele é alpinista profissional e também é resgatista. Então nós tivemos que contratar um rapaz habilitado. E aqui ele está fazendo manutenção nas sacadas da igreja. Ele está tirando vegetação, que são pontos de filtração. Né? A gente teve que limpar todo ao longo da igreja, de um lado e do outro. Ele também fez as linhas de vida para o pessoal poder trabalhar com segurança. Né? Todo mundo lá teve que fazer treinamento, trabalho em altura, usar cinto de segurança, capacete, essas coisas básicas, que o pessoal não gosta de usar, mas tem que insistir todo santo dia para o pessoal usar, é complicado. Né?
Mas o Rafael também nos deu uma baita força, principalmente nessa etapa inicial ali, que tu não tinha nada preparado para trabalhar lá em cima, e tu tinha que fazer aquelas linhas de vida, né, do zero. Então foi bem complicado. Pode passar. O segundo desafio, né, a igreja ela faz divisa com o colégio ali, Colégio Auxiliadora, né? E o colégio seguia em funcionamento. Então nós tínhamos crianças, adolescentes ali, sendo os nossos vizinhos, né? Então a gente não podia correr o risco também de estar mexendo lá em cima e alguma pedrinha, alguma coisa cair e machucar alguém. Até porque, né, é filho de alguém, irmão de alguém, é um risco grande. Então nós fizemos várias linhas de proteção. O primeiro aqui não dá para ver direito, mas é uma tela tapume, ela está afastada mais ou menos 2 metros do tapume, de madeira mesmo, né? Isso ela está mais ou menos 15 metros afastada da igreja. Tá? Depois nós fizemos uma linha de tapumes, de fora a fora. Tá? E por último, a gente botou o véu ali, ó, a tela fachadeira na igreja. Né? Aquela tela fachadeira está numa parte só, mas é que, para poupar material, como tu vai fazendo a manutenção do telhado em módulos, a gente fez tipo uma cortina. Né? A gente começou trabalhando na esquerda, né, e aquele cortinão vinha acompanhando o pessoal trabalhando. Para caso algum detrito, alguma coisa caísse, batia na tela, caía. Aquela tela ali estava mais ou menos uns 5, 6 metros antes do tapume. Então, tu tinha bastante recurso assim, de evitar qualquer acidente, qualquer coisa. Né? E também, quando a gente ia fazer algum serviço muito, muito mais, digamos, arriscado, até a gente avisava a diretora, ela segurava às vezes um pouquinho o recreio, alguma coisa, avisava o pessoal. Então, né, foi uma obra também que decorreu sem nenhum acidente, ninguém se machucou, nada assim. Ó. Também, às vezes, é uma vitória para uma obra desse tipo, né? Pode passar. E o outro desafio era como a gente tinha que remover contrapisos, piso, das sacadas laterais, lá do fundo, depois vocês vão ver um layoutzinho de como é a dificuldade. E o pessoal tinha que fazer as escadas ali para subir lá em cima da igreja. Acabei não botando uma foto, mas são escadas espirais de ferro, pequenininhas, que tem que subir um cara por vez, porque ela não é uma escada delicada, né? Corre risco de estragar alguma coisa. Então o pessoal tinha que fazer um trabalho de formiguinha, descendo-se entulho. Né? Ali a gente tem esses tubos de queda, né? Esses tubos de queda desde a época que a gente fez a reforma no Salim Calil ali, que também foi um grande dor de cabeça, que nós fomos preparados lá para tirar 5 centímetros de contrapiso no terraço, eram 600 metros quadrados, e acabou que a gente chegou lá, tinha 50 centímetros. 600 toneladas nós tiramos lá de cima. A livre de carga lá. Foi punk. Mas pode passar. Esses tubos já ajudaram bastante. Né? E o nosso serviço lá foi dividido em 2 etapas. Né? A primeira etapa era essa aqui, ó. Era reforma e ajuste do telhado e tratamento das madeiras, né? Da estrutura de madeira. E também o tratamento das tesouras metálicas ali. Né? Também a gente fez a troca de todas as calhas algerosas ali na igreja. Substituímos todos os tubos de queda pluvial, que eram tudo metálicos corroídos. Né? A gente trocou tudo por PVC, né? Refez todas as ligações, tudo isso aí. E foi um dos motivos também que a gente precisou de um alpinista, porque tu não consegue botar um andaime na beirada, tu não consegue ter um acesso com uma escada na beirada. Então o cara tem que vir lá de cima, com uma cadeirinha amarrado, posicionando aqueles tubos nos ganchos já existentes ali. Era tenso, assim. Era bastante complicado. Então, uma coisinha que se torna simples, tu acaba levando uma semana para fazer 2 tubos. Uma coisa que normalmente tu faz em 10 tubos num dia, assim, ó, acaba que tu faz 1, quando muito, por dia. E isso aí tudo tem que estar englobado no teu orçamento, porque o serviço em si não é demorado. O que dificulta muito é o acesso de todos os serviços que tem que fazer ali. Né? Aqui é um detalhezinho lá do telhado também, lá do fundo do terraço. Né? O telhado da igreja é dividido num telhado central, 2 pequenininhos ao lado e mais um acima. Quando olhar de satélite, ele faz o símbolo de uma cruz. Né? Esse é um dos intuitos ali da igreja. Ali, né? E aqui um pouco do madeiramento. Esse madeiramento preservado foi uma coisa que nos chamou muita atenção. A gente chegou lá quando a gente foi subir lá em cima, redundância, né? Quando chegamos lá em cima, lá, era muito escuro, muito sujo, muito bicho, telhas abertas, né? Devia ter em torno de 300 a 400 morcegos lá em cima, que eram nossos vizinhos. Mais muita pomba, meu Deus do céu. Depois eu conto essa partezinha aí. Tá louco, fiquei traumatizado com pomba. E não.
O pessoal tinha que usar máscara, respirador. Até a gente começar a abrir o telhado e os bichos irem embora, o pessoal tinha que estar todo equipado, com Tyvek, máscara, tudo, devido ao cheiro forte. E também o risco. Os morcegos que estavam ali não era nenhum morcego que transmitia raiva, era um morcego mais comum, assim, né? Também a gente não podia machucar os bichinhos, a gente teve que só abrir o telhado e deixar eles viverem a vida deles ali, né? Mas aqui é a parte dos fundos ali, ó, que também depois foi todo restaurado, né? Aqui tem um ábaco atrás, depois a gente vai ver uma foto, né? O ábaco foi impermeabilizado, principalmente na beirada ali, esse ábaco ele fica em cima da imagem da santa, lá dentro da igreja, sabe? Lá no fundo, quando tu olha dentro da igreja, lá no fundo tem a santa, lá no fundo, ele fica em cima, bem em cima. Então ele estava causando infiltração, já ali também foi tratado, né? O madeiramento estava muito bom, uma coisa que nos surpreendeu bastante, assim. A gente chegou lá pensando que ia ter que trocar de 30% a 40% de todo o madeiramento da igreja. Chegamos lá, a gente precisou trocar só alguns sarrafos, o que foi 2% de tudo, que nos poupou dinheiro e também muito tempo, né? A telhado é tudo feito em cedro rosa, é difícil de achar, não se acha mais, né? Tudo, se precisar trocar, não existe, não pode comprar, então a gente acabou dando muita sorte mesmo. Vou passar. Mas a gente estava preparado para, né, para fazer o que tinha que ser feito. Aqui um detalhe, ó, o projeto da Thaís, como eu falei, ó, aqui um detalhe da estrutura do telhado. Ó. Essas linhas bem fortes aqui são as tesouras metálicas, né? Os barrotes de madeira eles vão nesse sentido, de fora a fora lá. E também tem o sarrafeamento. Aqui é o detalhe das estruturas metálicas, ó, para vocês terem uma ideia. Aquela tesoura metálica que mostra ali lá ao fundo, lá que parece um X ali, aquele lá está no projeto, mas não existe. Lá é de madeira. Foi uma coisa que quando a gente chegou lá, né, chegou e viu em loco, não era estrutura metálica, era toda estrutura de madeira, também muito bem preservada. A estrutura lá é formidável mesmo, assim, para toda a chuva que pegou e todo o tempo sem manutenção, que deve fazer em média uns 100 anos, né, que a igreja ela foi entregue em 29, e ela teve um grande passo, depois ela teve um outro detalhe, que ela foi entregue depois, se não me engano, em 40 e poucos. Até pelo que eu fiquei sabendo, ela foi toda feita até aqui, e essa torre central foi entregue muito tempo depois. Mas eu procurei informações, ninguém sabe muito falar precisamente, né? Mas o que eu consegui descobrir foi esse detalhe aí. E esse aqui é um projeto de como foi a cobertura ali, como é a estrutura da cobertura. São mais ou menos 50 metros de comprimento e 14 de fachada. É bem grande. E 30 graus de inclinação o telhado. Oi. Inteiras, intactas. Depois eu vou mostrar uma foto delas, como é que elas estavam ali. Isso. Isso. Não, na verdade aquele ábaco não é estuque. Não, aquele é tijolo. Um absurdo de forte, a gente andava lá em cima primeiro com medo, depois, olha, aquilo é... Não, por cima, elas são bem íntegras, mas uma estrutura extremamente forte, absurdamente forte, sem uma trinca, sem uma rachadura, nada assim, ó, impecável. Por isso que naquela época, né, se não me engano, ela levou 12 ou 15 anos para ficar pronta a igreja de construção. Foi um bom tempo de construindo, mas era um serviço artesanal praticamente, né? Pode passar para nós. Aqui um pouco do detalhe do madeiramento ali, ó, madeiramento a gente verificou todo o madeiramento, foi todo o madeiramento da igreja verificado, com travamento com ferro ali, todo verificado. O que a gente fez para tratar o madeiramento que estava no laudo? Quem fez o laudo foi o Jerônimo Bazerk, né? Foi ele e a Thaís conseguiram a liberação do IFAI ali. A gente foi tudo tratado com cupinicida, o gimo, né? E ele era misturado com óleo de linhaça, porque pelos estudos do Jerônimo, que a gente conversou bastante, o óleo de linhaça é um dos poucos produtos que casa bem com o gimo e tu consegue diluir ele. Cara, a proporção é 20%, 30% de óleo de linhaça, o resto tudo é gimo. Mas todas as estruturas foram pintadas e tratadas com esse óleo aí, mas também não tinha nenhuma com ação de cupim. Estava tudo impecável, realmente. Algum sarrafo que outro, devido às chuvas, estava um pouco podre, mas foi tudo substituído. Pode passar para nós aí. Aqui um pouco dos detalhes, professora, da estrutura metálica. Ó. Bem corroída. Estava corroída, não, ela só estava oxidada. Realmente, a seção de aço dela não estava comprometida.
As estruturas metálicas também estavam todas assim, ó, impecáveis. Aqui um detalhe de como vai em cima do ábaco, ó, são os tirantes de ferro que vão de fora a fora aqui. Ela tem, parece um X em cima. E embaixo de cada estrutura, de cada tesoura metálica, tem uma corrente que segura o ábaco, assim, ó. Mas todas as correntes também, tudo assim, ó, frouxinha, porque que significa que o ábaco não trabalhou. Então ela está com folga, não teve nada cedeu. Todas as tesouras metálicas firmes, não tem nada que alargou, nada que afrouxou. Toda a estrutura bem compacta e robusta ainda. O que a gente fez? Até a primeira proposta de tratamento das tesouras metálicas era de jateamento de areia, todas as estruturas. Tá? A gente começou, testamos isso aí primeiro, só que não rendeu, não funcionou. Senão a gente já está até hoje jateando as tesouras lá e não está conseguindo tirar a ferrugem. Não era a ferrugem em si, era uma camadinha um pouco mais grossa de oxidação. O que a gente fez? A gente começou a lixar ela com a esmerilhadeira com uma boininha de aço, né, para desgastar. E por último, depois que nós fizemos todo o serviço, lixamos tudo, a gente passou uma tinta que ela serve para proteger contra a ferrugem, que é o Ramerite. Uma tinta que não é muito barata, mas que a durabilidade dela ao sol e à chuva é 10 anos, e como ela está coberta, protegida, no mínimo essa tinta deve durar uns 20, 25 anos aqui embaixo, sem precisar de manutenção. Né? Como é que foi feita também essa estrutura do telhado? Né? A gente não poderia também retirar todo o telhado para depois ir telhando de novo. A gente teve que fazer por módulos. Então, o que acontecia? A gente tinha uma equipe que ia tratando as tesouras de madeira, uma equipe que ia tratando as tesouras metálicas e outra ia retirando o telhado, lavando e retelhando. Né? A gente foi fazendo de módulos, andando por blocos, assim, para não deixar a igreja desguarnecida, caso viesse alguma chuva, alguma coisa. A gente botava a gente tinha uma lona, aquelas lonas espécie de lona de caminhoneiro, sabe? Caso viesse alguma coisa, a gente atirantava ela, protegia. Exatamente. Sim. Descaracteriza toda, né? O peso das telhas é que prendia as paredes. Uhum. A estrutura, né? Uhum. Isso. A gente teve um cuidado muito especial com essas telhas aí. Muito especial, porque aqui, ó, tem um detalhezinho do ábaco ali, o rapaz ali embaixo, para vocês verem como é íngreme ali embaixo, né? Esses ábacos aqui, ó, são mais ou menos, se não me falha a memória, são 10 cantos de cada lado. De cada lado foi retirado em torno de 50 sacos de estopa de lixo, de cada canto. Multiplica por 20. A sujeira vinha até esse nível, assim, mais ou menos. Ó. Sim. Aquela portinha pequenininha. A senhora não olhou para cima quando a gente botou a cabeça na portinha? Ali estão todos os morcegos, estavam ali. Se a senhora tivesse olhado para cima. Sim. Não.
Conseguiu constatar, é. Uhum. Exatamente, as calhas estavam furadas. O que aconteceu também ao longo do tempo? O telhado foi quebrando telha, alguma telhinha que outra foi quebrando. O que eles botavam? Eles botavam outras telhas que não casavam. Porque vai ter um detalhe agora mais para frente bem importante, cara. São telhas francesas, né? Só que essas telhas são muito antigas. São muito antigas, então elas não são modernas. Ou seja, forma totalmente diferente, né? Aham. É complicado. Mas às vezes tu consegue dar uma jogadinha, mas mesmo assim, essa não tinha nem choro. Mas as calhas estavam horríveis, assim. Ó. Por dentro daquela estrutura aqui, ó, aqui tem a calha, né, bem aqui tem a calha, e das calhas saíram os tubos de queda, ele era embutido na parede, os tubos de queda, metálico. Horríveis. Daí o Jerônimo e o pessoal conseguiu jogar para fora esses tubos, alguns, né, para evitar. Na verdade, minto, ele era embutido aqui, mas ele se viu embutido, a gente conseguiu aproveitar ele. Mas a gente teve que trocar toda a tubulação de ferro, de metálica, que estava tudo corroído, dava uma infiltração grande. As calhas, não tinha uma que durava. Imagina um telhado de 800 metros quadrados, captando chuva, e toda aquela captação de água indo direto para dentro da igreja. Pouquíssima ia para fora. Né? Era complicado. Olha, chuva. Não, mas eram externas já. Eram externas. Tá? E deixa eu ver o que mais, me perdi. Não, mas era isso mesmo. Tinha mais um detalhe importante. Não, mas acho que era isso. Dei uma bugada, meu TDAH falou alto agora. Da bola. Pode passar para aqui, ó, para mostrar para vocês. A gente começou a fazer esse serviço de tirar as telhas por etapas, né? As tesouras aqui, o pessoal ia tirando as telhas, foi clareando, a gente foi vendo a estrutura. E realmente a estrutura é muito boa. Uma curiosidade, os ábacos, e tanto os ábacos quanto as lajes laterais, não são maciças. É tudo de tijolo. Tijolo armado. Uma coisa que não se vê mais. E um detalhe sobre as telhas que a gente estava falando, essas telhas aqui, ó, a fabricação delas são telhas francesas fabricadas na França. Elas vieram direto da França, pro telhado aqui. Então, não sei uma cidade aqui, quem fala francês vai conseguir ver melhor aqui. Então, todo o telhado realmente era fabricado na França e foi trazido para cá. Então, a gente teve um cuidado absurdo para preservar o máximo de telhas possíveis sem quebrar. Né? A gente não, só o que foi quebrado, alguma telha, a gente teve assim, uma percentual de quebra mínimo, porque era o que já estava quebrado. E mesmo assim, a gente conseguiu algumas pecinhas de reposição, né, por algum ato divino que tinha lá no porão. Lá. Então, a gente conseguiu aproveitar ao máximo. Até aqueles respiros que tem no próprio telhado ali, nenhum estava quebrado, graças a Deus, senão não teria reposição. E conseguimos aproveitar. Não, absurdamente não tem como. Os calçamentos, a gente já teve que. Os calçamentos laterais, depois eu vou mostrar mais para frente. A gente teve que trazer de São Paulo, que não existia mais. Era um bloquinho de laranja cerâmico, assim, ó, simples, de 20 por 20. Mas ninguém mais fabrica, né? Teve que mandar uma fábrica em São Paulo fazer, é complicado. Ali mais ou menos os sacos, ó, que a gente foi tirando, ó. Foi 50 sacos desse aí, de cada cantinho a gente tirou. De sujeira. Vou falar sujeira que é mais bonito. E essas telhas, elas não casavam. Isso que acontecia. A telha, essa aqui, ela em média, mais ou menos uns 5 centímetros mais comprida, 10 centímetros mais comprida que a normal, e também uns 5 mais larga. Então, mesmo que tu botasse uma moderna, que às vezes tu pega fábricas diferentes, tu consegue dar um joguinho e encaixar, essa aqui não, ela não tinha jeito que encaixava. E o pessoal tinha muita gambiarra ali em cima, tinha uma telha de uma marca, uma telha de outra, então acabou que a gente teve que fazer um mapeamento de tudo, aproveitar ao máximo o tipo de telhas que tinha, acabou que só tinha um padrão de telha aqui em cima que a gente teve que botar lá no fundo. Era uma telha fabricada também, que o pessoal foi pegando, então a gente pegou botou tudo naquela primeira cobertura lá do fundo que tinha, a gente botou um tipo de telha só, que estava todas aqui em cima. E o restante tudo foi esse tipo de telha. Conseguimos aproveitar ao máximo, assim, ó, sem quebras, nem nada. Então, que era uma preocupação bem grande. Né? E outra preocupação que nós tivemos também, que como essas telhas, ó, a gente não poderia substituir. Tá, vou passar. Eu achei que ia ser rápido, né?
Aqui a gente teve que lavar essas telhas, né? A gente teve que inventar uma moda para lavar. Porque essas telhas não poderiam ser substituídas, né? Então a gente tinha que lavar elas e colocar de novo. Só que a gente teve que... lava-jato comum não consegue lavar essas telhas, porque elas são porosas, não são esmaltadas, né? Então a sujeira fica impregnada nelas. A gente tem um lava-jato industrial, são 3 CV, só que esse lava-jato tem um pequeno detalhe, ainda mais para Bagé. Ele consome 28 litros de água por minuto se a gente vai usar. Imagina, Bagé com problema de água, iam querer nossa cabeça depois usando, né? Então a gente desenvolveu um método ali na obra, que a gente fez um sistema de 3 caixas d'água, 3 caixas d'água aqui, né? Aquela lá de cima, que está embaixo do telhado, é que esse rapaz está lavando a telha dentro, né? O que a gente fez? A gente encheu, são 2, aqui embaixo eram 2 caixas d'água aqui embaixo, de 1000 litros, a gente encheu elas, né? Com uma bomba, levava até a intermediária lá ficava esse lava-jato. Com o lava-jato, o rapaz limpava lá dentro, né? Só que aquela caixa d'água lá, ela era vazia, ela só tinha um tubo de ligação, o dreno dela era um tubo de ligação que levava direto à caixa d'água de baixo. Por quê? Tudo que era lavado ali em cima, a água suja que saía, a gente reaproveitava ela, para ter mínimo de desperdício possível. A água caía lá embaixo, caía uma peneira, ela ia removendo todos os detritos, tudo. Quando chegava lá embaixo, a gente botava um produto químico parecido com de piscina, só para decantar a sujeira. Como a nossa bomba lá pega água na intermediária, a sujeira ficava lá no fundo, ela bombeava só água limpa de novo para cima. Então a gente recirculava essa água. Desperdício mínimo de água, assim, ó. A cada 4 semanas a gente repunha um pouco da água só, quando a gente esgotava para tirar a sujeira de baixo. Então a gente conseguiu aproveitar ao máximo a limpeza, a máquina cumpriu o papel bem de limpeza, e a gente conseguiu também resolver um problema que era o desperdício d'água, que a gente conseguiu amenizar o máximo possível. Pode passar para nós aí. E aqui um detalhezinho do antes e depois do telhado, aqui como ele estava, bem sujo, deteriorado, né? E aqui mostrando como a gente ia trabalhando, ó. A gente tirava um módulo do telhado, né? Aqui já está limpo, lá no fundo está sujo, ó. A gente tirava um módulo, limpava, tirava as telhas, o pessoal enquanto isso ia lixando as tesouras e tratando o madeiramento. A gente repunha aquelas telhas ali e ia fazendo trabalho de formiguinha, para não deixar desguarnecida a igreja. Pode passar para nós aí, vamos acelerar um pouquinho. E aqui meu serviço que eu mais gosto, né? A gente fez um serviço de impermeabilização ali nas sacadas, ó. Todas as sacadas laterais, né? Aqui uma planta baixa da cobertura do telhado. E lá no fundo também, o terraço aos fundos lá foi impermeabilizado, né? Pode passar para nós, vou acelerar um pouquinho. A gente teve que remover o piso e a cerâmica, o piso e o contrapiso das laterais, porque para impermeabilizar, a gente precisa chegar na laje original, né? A gente chega na laje original, eu vou passar aqui, tem um detalhamento, pode passar. Aproveitar aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. A gente tem que chegar na laje original, né? Da laje original, a gente tem que fazer uma camada de regularização, né? Para dar o caimento já necessário para a impermeabilização. Depois da camada de impermeabilização, a gente coloca o primer, que ele faz essa ligação entre a manta asfáltica e o contrapiso novo. Após isso, vem uma camada separadora, depois o contrapiso novo. Agora eu vou mostrar para vocês, né? Uns detalhes importantes da impermeabilização. Os cantos têm que ser todos arredondados, né? E os ralos são um dos pontos mais importantes de tratamento de impermeabilização, que o pessoal acaba descuidando. E nos cantos, que são arredondados, quando a manta ela vai dobrar, tu tem que recortar a parede, e a manta tem que entrar por trás do reboco, para a água que descer pela parede, ela não correr o risco de entrar por trás da manta. Então ela tem que estar embutida na parede, como se fosse um rodapé embutido, aquela manta ali. Depois tu faz a regularização, né? Pode passar para nós. Aqui, ó, aqui é a aplicação do primer na sacada e no terraço dos fundos lá, né? Um primer não deixa de ser como se fosse um aditivo bituminoso ali, parece um hidroasfalto, né? Pode passar para nós. Aqui, ó, a manta que nós utilizamos lá é uma manta da Denver, uma das marcas top que tem. Uma manta de 4 milímetros, classe A, tipo 3, ou seja, é uma manta queimada, uma manta colocada quente, né, com maçarico. Aqui mostra o pessoal, ó, assentando a manta, já subiu o primer, né, que quando tu bota o maçarico ali, o maçarico esquenta o primer, como se fosse um piche, né, e tu derrete. A manta ela tem um filme embaixo da manta, que tu vai queimando ela parece que ela vai criando umas estrias, assim, ó, ela vai derretendo aquela camada, e ela mostra para ti que está apta a já ser colada. Daí tu cola, né?
Aqui mostra toda aquela parte de trás lá, colada, né? A manta ela tem uns detalhes bem chatinhos de colocar ela. Tu não pode colocar a manta de qualquer jeito, né? A manta, ela tem uma paginação, tu tem que estudar uma paginação para a manta, porque ela funciona parecido com um telhado. Normalmente a manta asfáltica, quando tu vai colocar, a primeira coisa que tu faz é o tratamento dos ralos. Tu coloca o ralo e tu começa a aplicar a manta a partir dos ralos, né? Porque a manta tem que se sobrepor às caídas, inclusive as emendas laterais também. Tu tem que ver a caída da água, por isso que o contrapiso que vai antes da manta, ele já é um contrapiso com as caídas. Porque a manta tem que ter a caída já feita. Para quando tu colocares a cerâmica acima e aquela água passar da cerâmica, ela vai cair na manta e a manta vai conduzir ela até o ralo. É bastante estudo. E aí, por último ali, não menos importante, é a camada separadora. A camada separadora, ela vai após a manta. Essa camada que nós utilizamos é da Viapol, porque ela é como se fosse uma lona, é um filme plástico, só que ele aguenta bastante a movimentação. Pode passar agora. Tá. Não, está no finalzinho já. Oi? Isso. É um filme plástico aqui, ó. Porque quando tu coloca o filme plástico e tu vai fazer o assentamento do piso, aquele piso, com a movimentação, a dilatação térmica, se ele ficar direto na manta, com a movimentação ele vai acabar rompendo a manta, o que gera infiltração, né? Então, esse plástico, quando o piso movimentar, ele vai deslizar em cima da manta para não romper. Tá? É uma coisa extremamente simples, mas é extremamente difícil tu ver alguém aplicar isso aqui. Ninguém aplica. Manta quente, uma dificuldade. E essa manta, a gente teve que trazer de Santa Catarina, porque a gente não conseguiu, né, essa manta dessa qualidade. Né? Esse piso, por mais simples que pareça, teve que vir de São Paulo. Levou uns 60 dias para ficar pronto. Porque eles fizeram uma fornada, ficou errado. Fizeram de novo. Aqui ele só não estava com a finalização ainda. Aqui os cantos, mostra os cantos arredondados ali. Ó. Aqui estava o fundo ali, não estava finalizado ainda. Os tubos que foi saindo de trás ali. Ali também a janelinha. Pode passar. E é isso, pessoal. Dei uma corridinha no final aqui. Espero que tenham gostado. Eu estava até com um pouco de pena de passar as fotos, porque eu também estava olhando com o fixado na tela. Em nome dos nossos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil, agradeço demais a tua participação, Rafael. Para nós um prazer, para mim em especial, porque eu ficava acompanhando ali, eu sempre frequentei a Auxiliadora, passava por ali, olhava para o telhado. E um trabalho muito bonito e muito importante para todos nós, para a preservação desse patrimônio maravilhoso. Obrigado pela tua participação. Eu tenho a impressão que a tua palestra ficou toda gravada, não? Depois disponibiliza com a gente. Obrigado, querido.